Meu nome é Luciana Brits, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial e psicomotricista e mestre, doutoranda em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie. É autora de livros voltados, né, para educação, comportamento, aprendizagem, enfim, né? Sou CEO da Neurosaber, uma instituição que busca levar conhecimento baseado em evidência científica, de uma forma simples, com aplicabilidade prática, sobre aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da primeira infância. Na verdade, tem tudo a ver, porque o maior pico do desenvolvimento de um ser humano acontece nos 6 primeiros anos de vida. 95% da capacidade da formação cerebral está pronta nos 6 primeiros anos. Então, isso tem um impacto relevante para todo o desenvolvimento desse adulto, né, que é uma criança agora, mas será um adulto depois. Então, a correlação é totalmente importante. É muito importante a gente entender as etapas, né, do desenvolvimento e como, de uma forma básica, né, o cérebro aprende, o impacto que os pais, né, eu falo que tanto os pais quanto professores e profissionais, os cuidadores que estão em contato com essa criança, né, nos 6 primeiros anos, é muito importante que eles entendam, tenham pelo menos um nível de conhecimento para perceberem que todas as ações que eles vão estar fazendo com essas crianças, isso tem um impacto e uma relação direta com possíveis desenvolvimentos, que podem ter desfechos positivos quanto desfechos negativos. Então, entender como funciona, mostrar o porquê das coisas e como essas coisas se correlacionam no cérebro, ajuda esses pais a serem mais assertivos, né, e todos esses cuidadores a terem resultados mais positivos no desenvolvimento das crianças. Hoje a gente tem bastante vídeo, a gente tem bastante conhecimento, né? Mas uma das coisas que a gente olha muito e a gente vê que tem se perdido isso muito num resgate, né, de modernidade, a gente tem deixado de fazer coisas que antigamente eram coisas muito mais saudáveis e naturais, a gente tem colocado coisas mais artificiais e coisas mais tecnológicas. Então, é muito interessante que quando a gente olha para os nossos antepassados, a gente vê todo esse resgate das brincadeiras, da contação de história, então, coisas que a gente vê hoje que as crianças perderam, né, e a gente consegue perceber isso no dia a dia do desenvolvimento das crianças e que precisam ser resgatadas. Então, a gente tem vários sites e vários blogs e vários canais, né, de comunicação que acabam trazendo esse tipo de conhecimento de uma forma mais assertiva. Por exemplo, né, a carteirinha de vacinação de uma criança, por exemplo. Se você for olhar na carteirinha de vacinação, você tem as etapas de desenvolvimento lá, né? Quando você leva lá no posto de saúde, então, na escola, né? Então, todas as pessoas que estão lá cuidando e percebendo esse desenvolvimento, né, podem estar orientando os pais acerca desse tipo de situação. Na verdade, a brincadeira, ela é muito diferente do brincar. Então, a gente está numa sociedade hoje em que a gente confundiu a brincadeira com o brinquedo. Então, a brincadeira, ela permeia gerações e permeia a história. Existem alguns marcos quando a gente vai ver a história da humanidade, que, por exemplo, é a música, a religião, né? Então, se você for ver vários povos, você vai ver todas essas coisas permeando. E uma das coisas é a brincadeira. Quando você vai procurar povos indígenas, povos africanos, povos de várias diferentes regiões do mundo, você vê que tem algumas coisas que parece que permeiam uma coisa meio genética, meio geracional. E é importante a gente estar retomando esse tipo de situação que é a brincadeira. Esse brincar com a criança, ele possibilita, além da melhoria de vínculo, que a gente sabe de mães, pais e cuidadores em geral, a brincadeira, por ela trabalhar a questão corporal, né, você tem uma brincadeira em que você desenvolve funções visuais, auditivas e principalmente motoras, você tem um maior desenvolvimento cerebral por desenvolver determinadas áreas, isso falando de desenvolvimento cerebral. E a gente também tem a questão das emoções, que você acaba desenvolvendo autorregulação e desenvolvendo vínculo. Então, esse resgate, a brincadeira, nada mais é do que às vezes você olhar para o seu filho, olhar para a sua criança e estabelecer uma relação que pode ter um fim ou pode não. Tudo pode virar uma grande brincadeira, né? Desde o banho, da hora do banho, desde a hora da comida. Estabelecer essas relações possibilita, por exemplo, tem uma das pesquisadoras que mais estudam sobre isso, a doutora Adele Diamond, que é uma das grandes estudiosas sobre funções executivas, ela fala que todas as funções executivas elas são desenvolvidas quando você brinca. Quando uma criança ela põe, por exemplo, um copinho em cima do outro, eu não estou falando do Lego, do brinquedo caro, é um copinho em cima do outro,
com 1 ano e meio ela já desenvolve autorregulação, que é a capacidade de ela parar, prestar atenção, e isso desenvolve outras funções mais hierárquicas importantes, né? Então, é a gente resgatar coisas simples. O simples funciona. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu livro. Nossa, ele justamente mostra no experimento que aconteceu em 1960 que os ganhos que essas crianças que estão lá na primeira infância tiveram com um tripé, né? Que é olhar para a educação dos pais dessas crianças, olhar para a questão nutricional e olhar para uma educação de qualidade, comparado com crianças que não tiveram isso, e detalhe, de grupos marginalizados na sociedade, né, os dois grupos, né, marginalizados, quem recebeu todo esse cuidado, colocando a questão dos pais ali, né, junto, porque os pais eles precisam estar presentes nesse desenvolvimento, que isso tem resultados intergeracionais. Então, essas crianças, elas não tiveram um aumento de QI, como eles achavam que tinha lá em 60, mas os ganhos sociais, emocionais, em relação até mesmo ao cuidado dos próprios filhos, conseguem romper linhas de pobreza. Então, mesmo você estando num ambiente, né, e ele consegue provar isso, né, mesmo você estando num ambiente socialmente desfavorecido, se você estiver numa casa favorecida em termos de cuidado familiar, de cuidado com essa criança em todas essas esferas, você consegue fazer com que, de geração após geração, esse ciclo de pobreza seja diminuído e que saia exterminado, e isso, vamos ver como eu poderia explicar de uma forma mais... E dessa forma a gente consegue fazer com que essas crianças que vão ser adultos, que vão ter os filhos, eles conseguem ter melhores empregos, conseguem ter uma qualidade de vida, seja na família, social, econômica, educacional, que vai espelhar em todas as áreas, e isso vai passar para os filhos, enfim, a gente consegue fazer com uma sociedade mais justa.